PolarCast, o grau zero da ciência polar. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 10 da nossa série Bate-Queixo aqui do PolarCast. Meu nome é Marina Guedes, eu faço parte da equipe de comunicação do Interantar e hoje converso com o professor Tiago Teixeira Mendes, da Universidade Federal da Bahia. Bem-vindo, Tiago, ao nosso podcast. Bom dia, Marina. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Para mim é um prazer estar aqui hoje falando com vocês, podendo apresentar um pouco, do trabalho que nós fazemos na Antártica, junto ao Programa Antártico Brasileiro, no projeto Mediantar. A gente costuma pedir inicialmente, Tiago, para o convidado se apresentar, contar um pouco da trajetória acadêmica. Se você puder compartilhar um pouquinho com o nosso público, seria muito bacana. Claro, Marina. Então, meu nome é Tiago, eu me formei em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais e tive a oportunidade de trabalhar com a termorregulação junto ao Laboratório de Fisiologia do Exercício. E participei de pesquisas relacionadas às respostas fisiológicas em diferentes condições ambientais, naquela época, principalmente, ao ambiente quente. E em 2015, eu me aproximei do projeto Mediantar, após uma conversa com a professora a doutora Michele Macedo Moraes, que é uma grande amiga e colega desde o tempo das graduações, e que na época estava na vice-coordenação do projeto Mediantar, junto com a professora Rosa Maria Esteves Arantes, também da UFMG, que estava na coordenação do projeto. Naquela época, o projeto Mediantar ele estava iniciando as atividades junto ao ProAntar, na chamada de 2013, sendo um dos primeiros projetos da área da saúde humana, desenvolvidos na Antártica junto ao Brasil e o Programa Antártico Brasileiro. Nos anos seguintes, eu me aproximei cada vez mais do Mediantar, tive a oportunidade de fazer alguns projetos de dados, tanto na Estação Antártica Comandante Ferraz, como também do navio, e iniciei a orientação de alguns alunos de mestrado e doutorado com a temática relacionada aos aspectos de saúde e ambiente ICE antártico. Durante a vigência do edital 2018, eu acabei assumindo a vice-coordenação do projeto Mediantar, junto com a professora Rosa, e na chamada de 2023, a última chamada e em vigor, eu e a Rosa fizemos uma alternância, e eu acabei assumindo a coordenação do projeto Mediantar, na linha de pesquisa de pesquisadores emergentes, e aí eu destaco a importância da formação de novos recursos humanos, novos pesquisadores antárticos, e também assumir o desafio de trazer a sede do projeto Mediantar da UFMG para a Universidade Federal da Bahia, contribuindo para a implantação de projetos na região norte e nordeste do Brasil. O que você pode falar, Tiago, apresentando o projeto, apresentando essa sigla que você acabou de falar, para quem nunca ouviu falar do projeto aprovado no Programa Antártico Brasileiro? O projeto Mediantar, ele vem da abreviatura, da junção das ideias de medicina e fisiologia antártica. É a ideia de fazer medições de respostas da fisiologia, da biologia humana na região antártica. O objetivo do projeto é investigar as respostas relacionadas à saúde humana durante permanência em ambiente ICE antártico. A gente costuma muito usar a abreviatura, o acrônimo ICE, não como gelo, mas como significado de um ambiente que ele tem característica de ambiente isolado, ambiente confinado e ambiente extremo, que são características dos ambientes que a gente encontra na Antártica e em outras regiões. E como é que é feito o trabalho de pré-pesquisa, Como é que é feito a preparação para a pesquisa propriamente, Tiago? A preparação da pesquisa ela leva em conta muito a realidade que a gente encontra no ambiente antártico, pelas suas características, que são muito particulares, de ser uma região isolada, de difícil acesso, conhecida como remoto ou extremo, e o nosso foco é estudar as pessoas que participam das expedições antárticas, sejam eles trabalhadores, pesquisadores, ou os militares que compõem o Programa Antártico Brasileiro, e vão se encontrar numa situação de confinamento na Antártica, isolamento e expostos a situações extremas.
A preparação para a pesquisa, né, ela envolve uma organização, um planejamento que acontece às vezes muitos meses, até mesmo anos de antecedência, em função das limitações e dificuldades logísticas, né, que nós encontramos na Antártica, como também a disponibilidade de recursos, seja de pessoas, equipamentos, já que as coletas, né, são realizadas com as pessoas e são realizadas na Antártica, seja nos navios, seja nos acampamentos, ou seja, na própria Estação Antártica Comandante Ferraz. A preparação nossa, né, ela não envolve não apenas o planejamento das coletas, mas também detalhes em relação a como que nós vamos obter o material, a nossa amostra biológica, seja sangue ou saliva, levando em conta a invasividade da medida, como que a gente vai conseguir preservar essas amostras nesses ambientes e como também que esse material vai retornar ao Brasil para posterior análise. E uma coisa importante também, que a gente não pode esquecer, é a preparação de toda a equipe, né, de pesquisadores que vai participar dessas coletas em função dessas pessoas, né, serem expostas às mesmas condições na qual nós estudamos, que são capazes, né, de causar várias repercussões fisiológicas, comportamentais nas pessoas que permanecem confinadas no ambiente antártico. Você falou um pouquinho sobre a coleta, né, de dados, as amostras. Eu gostaria de te ouvir com mais detalhes sobre essa etapa do projeto, Tiago, por favor. Claro, Marina. Nós, no Mediantar, a gente tem um objetivo nas respostas fisiológicas e perceptivas das pessoas que permanecem em ambiente ice antártico. Geralmente, né, nós estamos estudando nos últimos anos algumas respostas relacionadas a alterações de ciclo circadiano, relações a alterações de sono, marcadores inflamatórios, o microbioma oral das pessoas e também a relação com os níveis de atividade física que as pessoas mantêm durante a permanência na Antártica e as repercussões dessa atividade física em diversos aspectos relacionados à saúde. Um dos nossos interesses também, principalmente nesse projeto atual, são as respostas neurocognitivas em função do confinamento prolongado na Antártica, na qual nós pretendemos investigar, né, como que se dá essas alterações para as pessoas permanecem pelo menos de 6 meses até 13 meses nessa região. Vários desses aspectos, né, foram estudados em condições semelhantes, outros ainda existem várias questões e nós tentamos, né, adaptar a metodologia disponível para que a gente possa fazer essa coleta de dados na região antártica. Uma coisa que é muito importante é que alguns equipamentos, né, para avaliação de seres humanos são equipamentos que muitas das vezes a gente não consegue deslocar para a região antártica ou que eles têm diversas limitações quanto a exposições às condições que nós encontramos, muitas das vezes frio intenso, uma falta ou restrição da disponibilidade de internet, a duração das baterias em função do frio, e toda a preparação de coleta de dados, ela envolve o planejamento e a adequação das metodologias para que a gente possa trabalhar no ambiente antártico. Você usou algumas denominações que a gente, quem não é da área, não está muito acostumado. Eu gostaria de te pedir para voltar aí numas palavrinhas. Na primeira, relacionada ao sono, se você puder fazer uma explicação para quem não é especialista, seria muito bacana, para não deixar ninguém com dúvida aqui no bate-papo. Sim. Quando a gente pensa na região antártica, né, nas regiões de altas latitudes, é importante a gente lembrar que, diferente do Brasil, onde a gente tem as 4 estações do ano bem definidas, nas regiões polares a gente vai ter uma região, uma situação que no verão a gente vai ter dias muito longos e noites muito curtas, às vezes com poucas horas de ausência de iluminação. E durante o inverno, nós temos o contrário, a gente tem uma ausência da iluminação durante a maior parte do tempo. Essa alteração na quantidade e no tempo de horas em onde a gente tem a presença da luz solar, ela é capaz, por exemplo, de alterar a nossa regulação do ciclo circadiano, já que a luz, ou a ausência da luz, é um grande marcador, ou indicador para o nosso
nosso organismo, que está na hora da gente, por exemplo, descansar, da gente dormir. Então, um dos interesses nossos é entender como que a permanência na Antártica durante um confinamento prolongado, ela pode alterar o nosso sono. O horário que nós vamos dormir, o horário que nós vamos levantar, como que fica a nossa qualidade do sono durante a permanência na Antártica e ao longo de um ano inteiro na Antártica, tanto no verão, onde muitas das vezes às 2 da manhã a gente tem um dia claro, ou no inverno, quando ao meio-dia a gente vai ter uma situação com baixíssima iluminação. Então, o termo é como é o nome? Circadiano. Circadiano, que tem a ver com a quantidade de sono que a pessoa... Isso. A gente tem, na verdade, possíveis relações com o ciclo circadiano, com a cronobiologia, que são aspectos que estão relacionados, né, às alterações dos ritmos biológicos, e nós estudamos isso numa situação antártica, com a preocupação, né, de tentar compreender essas alterações para nós, né, principalmente brasileiros que moramos em região tropical e nos deslocamos para as regiões de alta latitude, como também de compreender quais são as possíveis consequências dessas alterações e se existem formas de a gente tentar mitigar esses efeitos, pensando tanto na saúde como também em mitigar situações, de possível adoecimento ou exposição, né, a situações que podem trazer um maior risco durante as operações. Tiago, o que você pode falar com relação aos resultados? O que vocês pretendem fazer nessa etapa da pesquisa? Em relação aos resultados, o Projeto Mediantar, né, ele já vem trabalhando desde 2013 junto ao Programa Antártico Brasileiro, é um dos primeiros projetos da área da saúde, junto ao ProAntar, e nós temos já diversos resultados, né, que foram publicados, deram origem a trabalhos de dissertação, de mestrado e tese de doutorado, e a nossa ideia principal é fazer uma divulgação desses resultados, não só enquanto informação científica inovadora, mas também de forma que a gente consiga pensar em sugestões e estratégias para que possa ser utilizado como orientação das próprias pessoas que estão vinculadas às operações antárticas. Então, parte dos resultados já publicados dizem respeito às coletas que foram realizadas nos acampamentos antárticos, que são caracterizados, por exemplo, né, como situação de uma alta demanda física em função do grande deslocamento na região das ilhas, deslocamento esse, né, geralmente realizado com uma sobrecarga em função das mochilas, das caixas de material que os pesquisadores deslocam, e nós conseguimos compreender, né, qual que é essa distância que os pesquisadores caminham, quais são as intensidades, quais são as repercussões. E isso é importante, por exemplo, para que os pesquisadores que vão para a Antártica para realizar pesquisa, eles possam se organizar, eles possam se preparar melhor para irem para a Antártica. No momento, nós temos alguns dados sendo analisados de estudos, coletas que foram realizados na Estação Antártica Comandante Ferraz, a partir de coletas que se iniciaram em 2020, quando a estação ela foi reinaugurada. Parte desses dados já foram utilizados na conclusão do trabalho de dissertação de mestrado da Natália Garcia, da Federal do Maranhão, e parte dos dados estão em análise, né, que fazem parte de projetos de outros alunos, assim como uma coleta de navio, que nós investigamos o efeito da atividade física regular em diversos aspectos de saúde durante a permanência em navio prolongada. A nossa expectativa é que esses resultados, né, eles possam, tanto contribuir com a ciência, como também ele possa gerar orientações tanto para as pessoas, como militares, trabalhadores que vão para a Antártica, elas permanecem. E algo muito interessante que, quando a gente pensa no ambiente ICE, né, no nosso caso, o ambiente ICE antártico, mas o ambiente ICE ele é encontrado também em outras regiões, né? A gente tem outros ambientes ICE, inclusive no Brasil. A gente tem regiões de navio, né, navio tropical, regiões, por exemplo, de plataforma de petróleo offshore, que são situações isoladas, ambientes de floresta, de fronteira.
e também situações de emergência e catástrofe natural que levam as pessoas a ficarem em diferentes condições ambientais. Então, compreender, né, essas respostas fisiológicas, psicofisiológicas, é muito importante, porque a partir dela a gente pode pensar em como que a gente enfrenta essas situações, pensando na saúde dessas pessoas, da manutenção da sua capacidade funcional, do seu desempenho cognitivo, capacidade de responder àquelas demandas e evitar uma situação de adoecimento. Na verdade, Tiago, a minha última pergunta, você acabou respondendo um pouquinho nessa anterior, mas eu gostaria de, para a gente encerrar o episódio de hoje, número 10, se você pudesse fazer uma síntese, então, da importância do projeto para o Brasil, seria muito bacana. Claro, Marina. Quando a gente pensa na importância do projeto no Brasil, eu acho que a gente tem que pensar pelo menos em duas questões, né? Uma em relação ao projeto, as suas descobertas, as suas possíveis aplicações, tanto dentro do Programa Antártico Brasileiro, como também para outros ambientes ICE, sejam ele no Brasil, sejam ele no exterior, que podem gerar orientações importantes, além de novas descobertas. Para além do projeto, né, é importante destacar que o projeto Mediantar, né, ele faz parte do Programa Antártico Brasileiro, do ProAntar, que ele é o projeto mais longevo que nós temos no Brasil junto ao CNPq. E qual que é a importância, né, do ProAntar? O Brasil hoje, né, ele ocupa uma posição dentro do Tratado Antártico que tem uma grande importância para a manutenção do território antártico como um território neutro, destinado a fins pacíficos e de pesquisa no mundo, e para que o Brasil permaneça na sua função de membro com direito a veto e também direito a voto, é importante que o Brasil mantenha constantemente atividades de pesquisa de ponta na região antártica. Então, estudar a Antártica, né, não é importante apenas, né, pelos resultados diretos das pesquisas que são lá desenvolvidas, mas também pela manutenção do Brasil dentro do Tratado Antártico. E, além disso, né, é importante pensar, né, e lembrar que a Antártica ela faz parte de um grande ecossistema global, assim como a Amazônia, e as alterações que acontecem na Antártica, elas não influenciam apenas a Antártica, elas influenciam todo mundo, inclusive o Brasil. Então, às vezes uma pequena alteração que nós temos na Antártica, ela pode influenciar como que vai estar a temperatura, como é que vai estar o clima no Brasil, a possibilidade de eventos, ondas de calor, como a gente está vivenciando nos últimos dias em algumas regiões. Então, existe toda uma inter-relação, né, do planeta com a Antártica, que é de grande importância e que é necessário que sejam estudados pelos diferentes grupos de pesquisa, nas suas mais diferentes áreas, tanto para geração de conhecimento científico, como manutenção da Antártica como um território neutro e de pesquisa, garantindo, assim, tanto o conhecimento daquela região, como também a preservação daquele continente. Achei super interessante você falar dessa onda de calor. Aqui eu estou gravando aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e esses últimos 4 dias vivenciamos aí uma sensação térmica de 40 graus, estava 35 graus Celsius, mas a sensação térmica que é muito úmido, né, Tiago? Então, foi quente, foi muito quente. E acaba, Marina, e nossos ouvintes, né, infelizmente, a gente está vivenciando, né, cada vez um maior número de ondas de calor, com maior frequência, com maiores intensidades. Eu estou hoje em Salvador, né? Salvador está um pouco protegido, de certa forma, por causa do mar. As ondas de calor não chegam até Salvador. Mas em cidades muito próximas aqui de Salvador, a gente tem termômetros registrando temperaturas recordes acima de 40 graus. Isso, né, é muito preocupante, porque a exposição a um ambiente quente, assim como a gente pensa na exposição a um ambiente frio ou um ambiente ice, né, ela é capaz de trazer repercussões negativas para a nossa saúde, para o nosso organismo. É importante tentar entender
como que a Antártica, né, participa desses eventos de aquecimento global, como que a gente deve se preparar para essas ondas de calor e esses outros eventos, porque já é de grande conhecimento, né, que eles são capazes de trazer uma repercussão bem negativa. As pessoas, nesse período de onda de calor, é muito importante se preocupar com a hidratação, com a alimentação, buscar, às vezes, um ambiente, né, que esteja com uma temperatura um pouco menor, principalmente num local onde a gente tem temperaturas elevadas e tem uma umidade relativa do ar elevada, que é capaz de aumentar ainda mais, né, a nossa desidratação. E a nossa atenção tem que ficar redobrada com os nossos idosos. E, Tiago, antes de encerrar, eu queria só te pedir para falar mais uma vez o significado de ICE para ficar memorizado aí para os nossos ouvintes, né, para eles, enfim, lembrarem aí esse conceito, e aí depois a gente encerra, por favor. Combinado. A definição de ambiente ICE, ela não vem de gelo, né, embora a gente esteja falando de Antártica, ela vem do acrônimo isolado, confinado e extremo. Então, na verdade, a definição de ambiente ICE, ela engloba uma série de ambientes que possuem essa característica de isolamento físico, um confinamento e da exposição a situações extremas. A gente tem a Antártica como sendo um ambiente ICE, mas a gente tem outros exemplos, como, por exemplo, navios, plataformas de petróleo, o próprio ambiente subespacial e especial, ele é um ambiente ICE. Claro, com as suas diferenças, né, na qual a gente tem a microgravidade, também a exposição à radiação, enquanto na Antártica, né, a gente não tem esses fatores. Mas, né, apesar dessa diferença, o que nós temos na Terra mais parecido dentro da sua complexidade de planejamento, deslocamento e permanência, mais próximo de uma viagem espacial, seria uma expedição antártica. E por isso, né, a importância de nós estudarmos os efeitos, né, o impacto da permanência no ambiente ICE antártico na saúde humana, como forma da gente realmente conhecer como que o nosso corpo responde a essa situação, até como forma da gente se preparar para outros ambientes ICE, seja ele na Terra, seja ele fora da Terra. Professor Tiago Teixeira Mendes, muito obrigada pela sua participação. Reforço o convite aos nossos ouvintes que não assistiram aos episódios anteriores da série Bate-Queixo, que o façam por meio do Spotify, do YouTube. O nosso site centraliza todas as ações do projeto Interantar, www.interantar.com. Muito obrigada, Tiago. Parabéns pelo projeto. Obrigado, Marina. Agradeço aqui todo o Interantar e agradeço também em nome de todo o projeto Mediantar, tanto em meu nome como no professora Rosa, parabéns coordenação, e de todos os colaboradores, né, e alunos aí de mestrado, doutorado vinculados. É um prazer estar contribuindo aqui com a divulgação da ciência antártica. PolarCast, o grau zero da ciência polar.